estava essa semana compartilhando com os irmãos aqui na quinta-feira. Vou ler esse verso com vocês, porque Jesus era a expressão, segundo Hebreus, da pessoa de Deus sobre a face da terra, né? Ele é a expressão exata do seu ser. Então, o que Jesus fazia, o que Jesus falava, é próprio Deus falando diretamente aos homens, né? Então veja que interessante, em Marcos capítulo 10, antes da gente ler o nosso texto, daquilo que a gente vem falando desde a virada do ano, essa mensagem profética. Se você está nos acompanhando hoje, você pode entrar lá no site do exerçaçoafé.com.br e você vai pegar as outras mensagens anteriores. Nós estamos dando uma sequência para ampliar isso no nosso coração, daquilo que Deus ele tem preparado. Com certeza vai intensificar a ação de Deus na tua vida. Aleluia, hein? Gente, olha só, Marcos 10, verso 1, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Olha só, eu grifei isso na minha Bíblia. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, outra vez. E olha agora, e de novo, eu grifei isso, de novo. Pois era um hábito, era uma contínua. Ele as segundo o seu costume, diga aleluia. Você pode estar certo que todo dia Jesus tinha uma palavra para dar, compartilhava, gastava um tempo e ensinava o reino. Então, não é diferente nos dias de hoje. Ele continua fazendo essa mesma obra quando você vem para cá, uma vez que Deus ele tem a direção da sua igreja, ele tem a inspiração. Eu não trago mensagem da minha cabeça, eu trago aquilo que ele pede para ser compartilhado, e nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. É assim que eu cresço, você também. Então tenha isso como um hábito interessante e um coração sempre aberto para vir para cá e botar para dentro e aprender e crescer, arrumar as gavetas no teu coração, sabe? De assuntos que são importantes. Então vamos lá, Provérbios capítulo 4, verso 18, tem sido o texto que eu estou usando aqui base para a gente falar sobre a vereda do justo. E eu tive uma experiência que eu já compartilhei com vocês sobre essa passagem, e Deus me falou sobre o trabalho dele, sobre o padrão dele, sobre o método dele. O método de Deus, gente, não muda. Ele é aquilo que ele disse que ele é amor, ele é compaixão, ele é misericórdia, e ele preparou um plano para você, não muda, aleluia. Então esse é o padrão, e essa palavra ficou no meu espírito. Deus tem um padrão, ele tem um método, e o método dele é esse, daquele que é justificado pelo sangue de Jesus. A nova criatura tem a sua maneira de andar com ele, que não é religião, não é ser crente, ter uma Bíblia, ir para a igreja, ouvir e voltar para casa, e continuar a mesma coisa. Não é isso não, uma caminhada de um relacionamento que eu conversei com vocês, de maneira contínua, com ele, eu estou caminhando com ele, eu não estou chamando ele para caminhar comigo. Escuta, essa caminhada é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, diga aleluia. Então, do contexto de Deus é isso aí, é o método, é o padrão dele. Eu falei, eu quero grifar, preste atenção, é simples. Independe de enfrentarmos problemas e adversidades, oposições das trevas, nada disso impedirá dessa luz brilhar cada vez mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o propósito dele, o padrão dele não muda para a minha vida. Diga amém. Então eu quero compartilhar alguns segredos para justamente nós não focarmos no lugar errado os nossos olhos, nem olharmos para as coisas desse contexto natural, porque são apenas naturais e elas mudam, hein? 2 Coríntios capítulo 4 fala sobre isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem, está lá, são sazonais, temporais. Elinho, as que se não veem são eternas, absolutas. Escuta, o sol começou a levantar, ele não vai cair, aleluia. É padrão. Diga, é o padrão de Deus. É o método de Deus. Quando isso já tem certeza, gente, quando a gente abraça isso, isso já forma no nosso coração, nós sabemos que Deus não pode negar quem Ele é. Quem Ele é? Ele é esse Deus que tem esse método, esse padrão. Isso é inabalável. Eu falei para vocês que a manifestação de Deus, ela na vida do homem é sempre crescente, guarda isso, jamais perca a visão disso aí. Apesar de lutas e dificuldades, um ano talvez mais trabalhoso do que o outro e tal, se é que a gente pode considerar assim, escuta, você está crescendo, você está progredindo, e Deus vai cumprir o propósito, e as coisas vão sendo estabelecidas e vão chegando. No final dessa história, Ele está juntando esse quebra-cabeça e está sendo formado, aleluia. Ele começou boa obra, vai terminar. Só eu estou animado? Mas eu estou com fome, quero ir para casa.
até ser plena claridade. Eu falei isso para vocês, dei alguns exemplos, a gente falou várias coisas. Aí caímos em João capítulo 10, verso 10, quando Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu estava falando sobre essa vida de Deus. Não é uma questão de qualidade, se é menos, se é ruim, se é boa, se está faltando, porque ela é única, ela é completa. Mas Deus, Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer quantificar, Ele quer se manifestar de maneira abundante. Você vai crescendo, progredindo. A tua vida vai sendo estabelecida. Sabe aquele negócio que vai sendo agregado, coisas da tua vida que jamais saem? Diga aleluia, gente, isso é importante demais. Deus trabalha assim, acumulando. Prepara para receber tudo isso. E uma outra coisa que nós falamos é que quando nós andamos com Deus, tudo na nossa vida cresce. É impressionante. Alguém se lembra aí, uma passagem do Velho Testamento, tem 2 passagens lá, que fala que a Arca da Aliança, que representava naquele momento, para a antiga aliança, a presença de Deus, da qual ninguém podia tocar, Davi ia trazendo essa arca para a cidade de Jerusalém. Só que o que acontece? Ela fica na casa de uma família que não era nem do povo, que tinha aliança. Mas porque ficou naquela casa, aquela família foi abençoada. E tudo que tinha, olha que coisa tremenda. Fala aí, Deus já se instalou dentro da tua vida. Deixa Ele se manifestar. Oh, pastor, isso tem que acontecer de maneira automática. Não é bem assim. Nós temos que ter uma consciência a respeito disso. Se eu tiver uma consciência mais de problemas, dificuldades, eles se estabelecem, porque a minha consciência está voltada para eles. O meu foco está voltado para eles. Quem está pegando isso? Nessa manhã você vai pegar isso. Não ponha os teus olhos no lugar errado. Não foca na dificuldade, no problema. É engano, o inferno, ele quer dizer só você tem problema. Olha para o lado. Faz assim, tudo bem? Eu não estou dizendo que é mais um problemático, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa pessoa do qual está rindo do seu lado também está lotada de dificuldades e problemas para serem resolvidos, só isso. Olhem para mim. A própria pessoa que está olhando para mim, está olhando oposições em cima de oposições das trevas. Mas interessante, né? Que aqui está escrito que o padrão de Deus não muda. Pode ter oposição A, B, C, elas se levantam para cair e a gente vai continuando adiante. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus inimigos acabam comigo. Não, eles é que tropeçam e caem. Olha o comportamento, gente, olha o comportamento de Davi, você vai entender então por que ele cresceu. Desde garoto ele chega para Golias, vou cortar a tua cabeça. Ele partiu para cima, você entende essa disposição, Salmo 27. Vamos ler porque isso aqui te abençoa. Mas se eu estou deixando de declarar isso sobre a minha vida, eu estou perdendo. Eu estou com foco no lugar errado. Mas eu já queria ver essa situação resolvida. Eu também. Eu não vou chorar contigo por causa disso. Mas Deus sabe. Ele está no controle. Se é que nós andamos com Ele, né? Não vem com esse papo de dizer que Deus está no controle e eu não caminho com Ele. Não dá certo. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você lê o Salmo, você vai entender o contexto que Davi estava passando. Se for estudar um pouquinho os Salmos de Davi, você vai ver que a maioria deles foram escritos no meio da maior adversidade. Você pensa que Davi escreveu todos esses salmos aqui na maior tranquilidade, lá no palácio, tomando um suquinho de laranja? Oh, dá uma pena aí para fazer uma... traz mais um suquinho, está gostoso, rapaz. Eu vou pegar aqui esse solzinho, tá nessa piscina. Oh, aleluia. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Não tem nenhum inimigo ameaçando ele, escrevendo isso. Mas ele escreve isso tudo no meio da maior adversidade, em dias difíceis. Onde é que esse cara tinha o foco? Teu Deus é grande ou não é? Aquele que prometeu cumpre ou não cumpre? Você tem que rir na presença dos seus adversários. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Gente, olha só, onde é que estava o foco dele? Verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, eles é que tropeçam e caem. Verso número 3: ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, eu vou correr desesperadamente. Não, ainda assim terei o quê? Ele estava com foco em outro lugar. E esse é o segredo da nossa vida. Eu não quero saber como o contexto do mundo está, porque cada dia nós estamos vivendo para o final de todos os tempos. Então as coisas não serão melhores. Do ponto de vista natural, gente, preste atenção, não serão melhores. Por quê? Porque nós estamos caminhando para isso, é o final. Mas nós estamos no reino, diga aleluia, eu estou no reino. Você é sustentado pelo reino. Se você sai de um trabalho ou porque perdeu, Deus já tem um outro preparado para você melhor. Porque Ele é dono de tudo que existe. Ele é dono das posições, do dinheiro. Quanto você quer ganhar? O negócio é doido. Ué, não tem que trabalhar com Deus, Ele é que é o dono. Demais esse salmo, hein? Então, vá comigo a Marcos capítulo 4, eu terminei aqui, mas veja, gente, então o reino é assim. O reino é um processo. Assim como o sol, ele começa a se levantar até ser dia perfeito. Há todo um ciclo nisso, há um processo. Para terminar muito bem. E o reino também é assim, em Marcos capítulo 4, Jesus exemplificou dizendo que essa semente, que é a menor semente que se planta na terra, verso número 31 lá, no entanto, uma vez plantada, ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Cresce, é como? Semente cresce. A genética disso, bem como Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Ela como semente, ela produz aquilo que ela é. Desse ponto de vista, você fica tranquilão, você tem que descansar exatamente nisso. Eu não sei como isso funciona, mas que essa semente produz, aleluia. E ela cresce. É a manifestação do reino na nossa vida. É assim, você tem que olhar isso. Deus sempre crescendo a manifestação dele para com a tua vida. Mas do ponto de vista também nosso, Deus tem algo a dizer, porque se Ele compara o seu reino, a sua verdade como uma semente que cresce, tem um solo. E Jesus falou da parábola do semeador, dizendo que os solos são os nossos corações. E de que maneira os nossos corações estão é fundamental. Esse tipo de preparo de coração, desse foco, dessa pessoa, e mantém essa semente. Está pegando isso, gente? Se o solo, escuta isso, que é o coração do homem, estiver preparado, eu poderia te dizer assim, estar preparado, essa aqui é uma condição básica, anota aí, um coração preparado é um coração que faz dessa verdade a sua vida. Um coração preparado é um coração que permite que essa verdade faça parte do seu interior. Olha só, não é meramente um livro, não é simplesmente a Bíblia. Mas eu pergunto para você, esse livro, que é a verdade, é a palavra, é Jesus, ela faz parte da sua vida, do seu interior? Nós estamos unidos a essa palavra. É a seiva, eu sou ramo, ela é a seiva que corre dentro de mim, porque se um ramo estiver fora dessa seiva ou dessa árvore, não funciona. Faz parte do meu interior. Eu estou selado com essa palavra. Isso é importante. Então não tem jeito. Inevitavelmente a semente crescerá, progredirá e prosperará na tua vida. E você verá isso ao longo dos anos. Você não desce ladeira. Escreve aí, eu não desço ladeira. Pastor, mas eu estou enfrentando luto. Cara, esquece. Eu todo dia também enfrento. Esquece. Dá a declaração certa, foca no lugar errado. Você sobe. Você sobe. Você sobe. Você sobe. Eu subo. Diga aleluia. Aleluia. Então, em outras palavras, a manifestação do reino de Deus é sempre crescente, crescerá em nossas vidas sempre. Enquanto nós vivemos sobre a face da terra, há um crescimento do reino na nossa vida. Pastor, eu tenho uma colaboração nisso? Tem. Para a intensificação da manifestação de Deus na minha vida? Tem, nós somos solo. Eu preciso dar condições para isso. Agora é a minha parte. E essa parte nossa, nós temos que ser conscientes dela. Escuta, em primeiro lugar,
dando condição nesse solo, trabalhando nessa terra, deixa essa semente vir que ela vai produzir. Não é maravilhoso? Você já sabia que já recebe uma semente que produz, gente? Espera aí. Ainda ficar naquela dúvida, será que essa semente é boa, vai dar certo ou não e tal? Não, nada disso, ela produz, é o reino. Assim como o sol, assim como qualquer coisa de Deus, ele é aquilo que ele é, não muda, é imutável. Então é a minha parte, legal. Primeira coisa, bota aí no teu coração, criar uma visão de crescimento. Mantenha isso vivo. É interessante porque o inferno sabe o quanto é importante nós termos uma visão de crescimento. Alimentar essas palavras para que elas gerem no nosso coração essa visão de que Deus trabalha assim, fazendo crescer a nossa vida com a sua manifestação. A despeito daquilo que nós enfrentamos. Olha só, tem uma passagem no Velho Testamento, anote aí. Eu não sei se é Números 21 ou 23, depois você vê lá. Falando a respeito de uma situação onde o povo de Deus se encontrava em rebeldia e apareceram muitas serpentes no arraial. Ele diz que elas começaram a morder, e aquela quantidade de serpente mordendo, e o pessoal morrendo. E Moisés pediu ao Senhor, tal, tem misericórdia e tal. E Deus falou assim, Moisés, você vai pegar uma haste, vai botar uma serpente de bronze e vai levantar no meio do arraial. Olha só, escuta, o inferno é esse venenoso, hein? O inferno é essa snake aí, safada, hein? É ou não é? É claro que é. Ele está sempre mordendo para destruir as pessoas. Escuta, nós vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Só que é interessante que diz lá que todo aquele, e Deus tinha dado esse comando, olha o comando de Deus, que todo aquele, a gente aprende muito, né? A gente sabe que isso aí é a representação de Jesus na cruz do Calvário, é a obra dele. Todo aquele que mirasse a serpente seria curado. Mas interessante que essa palavra no original, no hebraico, tem esse sentido de você ter total atenção, nada mais é importante, nada mais desvia a tua atenção e você está quase que vidrado, você está ligado naquilo ali. Então não tem como a gente olhar para a haste, está vendo a serpente aí, ai meu Deus, ai meu Deus, tem outra aqui, ai meu Deus do céu, você está olhando, você não está olhando para lugar nenhum, você está olhando com medo, problema, situação que está querendo me engolir, mas eu tenho que estar mirado, eu tenho que estar com os olhos, o meu foco, no reino, na palavra dele, naquilo que ele disse que é. Você tem que declarar isso todo dia, bota o teu nome esse ano lá, essa é a minha vereda, é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. E diante então das situações que nós enfrentamos, esse é o nosso foco. E aí diz lá que aquele que mirava, sarava, era curado. A estratégia do inferno é acumular situações ao teu redor para te distrair, para que você não mantenha o foco naquilo que já está estabelecido para a eternidade, gente. Deus muda? Não. Essa palavra que nós lemos é a verdade? É. Mas tira o foco daquilo que você está enfrentando hoje. Pastor, eu durmo com problema, eu almoço com problema, eu vou com problema, eu tomo banho com problema. Está no colo do problema, não vai funcionar. E isso drena, tira a tua alegria, tira o teu prazer. E daqui a pouco eu estou pensando como o problema quer que eu pense. Eu sou maior do que você, teu Deus é desse tamanhozinho, nada vai ser feito. Olha a estratégia das trevas, gente, olha a estratégia. Por quê? Porque o meu foco é o problema. Eu estou olhando para aquilo ali, eu estou focando aonde Deus não pediu para que nós focássemos. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava debaixo do poder daquela palavra. Marcos capítulo 14, leia comigo. No momento em que ele reparou, estou captando, pastor, estou captando. Então vai captando. Fala para o teu irmão, capita. Não é capeta não, gente, calma aí. É capita. Olha, você conhece, você veja, gente, a palavra é a mesma, vai ser até a gente ficar bem velhinho, mas ela nos ensina. Então, capítulo 14, Pedro então vendo Jesus andar sobre as águas, mitidão, ele disse assim: se és tu, Senhor, verso número 28, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Metido mesmo. Sabe o que eu acho que é legal? São os desafios de Deus, do homem,
em relação a propostas com Deus que, entende, Jesus não chega para ele, deixa de ser metido, rapaz. Estou falando de Mateus 14, não é isso que eu falei? Falei Marcos, né? Oh Lord, help me. Mateus 14. Está perto. Verso 28, perdão, igreja. Então, gente, Mateus 14, 28. Pedro disse, se és tu, Senhor, grifa, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus só disse assim, vem. Beleza, o que Pedro fez? Descendo do barco, andou por sobre as águas. Ele foi debaixo de uma palavra, debaixo daquela certeza, olhando para aquele que declarou algo. Agora escuta o próximo verso, reparando o quê? Na força do vento. Ele teve medo. Ele começou a olhar demais para o problema, para a situação ao redor. Ele começou estou te falando, esse ano será um ano de intensificação, mas você tem que manter o foco na visão de Deus. Eu quero dizer e repetir para vocês, jamais deixaremos de ter problemas sobre a face da terra, igreja. Nós temos que aprender a lidar com isso de maneira própria. Escuta, não caia na cilada do inferno dizer que você não merece. Ou ele diz para você que você não tem valor, você não pode, olha o teu passado, você está pagando aquilo que você fez no passado. Isso são conceitos das trevas, isso não está na palavra. Eu tenho uma nova aliança. Toda a punição de uma condenação do homem estava sobre a pessoa de Jesus. E ele me substituiu a você também. Uma vez que ele ressuscitou dentre os mortos, eu ressuscitei com ele. E como é que Deus me vê? Nele, em Jesus Cristo. Então não é mais a questão do homem. É uma questão de não cairmos nessa cilada e nós mantermos o foco na proposta de Deus para a nossa vida. Diga aleluia. Então, ele reparou na força do vento, teve medo, começou a submergir. Ele olhou para o lado. Não olhe para o lado. Mas pastor, mas olha só, eu estou há 6 meses enfrentando isso, cara. Todo dia você tem que se renovar nas palavras de Deus. O que você tem? O que ele disse, a promessa dele. Você tem que ler todo dia, se renovar, sair de casa declarando essa verdade. Pastor, mas já estou declarando há 6 meses, cara. Está disposto a fazer isso para a eternidade? Ou no menos você espera, bum, as coisas mudam. Não, mas eu estou esperando até segunda-feira, meio-dia. Não está escrito isso. Mas no meio desse tempo, a gente é aprimorado, aperfeiçoado, a gente sai melhor. Não deixa o inferno, através dos problemas, dizer, você vai ser destruído. Manda para ele. Quando o problema dizer assim, você vai ser destruído, eu vou repetir para você, quem vai ser destruído é você. Tem que repetir, tem que falar, tem que focar, gente. É só isso que Deus nos pediu, o resto é com ele. Então eu tenho que criar essa visão de crescimento, eu tenho que ter essa certeza, essa crença de que é a vontade de Deus que eu cresça, progrida e prospere. Eu tenho essa certeza. Não é uma questão de sorte ou azar, não é essa questão de destino, sei lá, não foi... Não. Gente, esquece isso aí, é um mundo sem aliança. Você tem uma aliança com Deus muito bem definida nas suas promessas, instituída em superiores promessas. Então, Romanos capítulo 12, eu compartilhei aqui com os irmãos no primeiro encontro, é um verso que nós conhecemos, mas ele precisa estar vivo em nós, no contexto de nós estarmos nessa lembrança contínua. Renovar, trazer de novo, trazer o novo novamente, vamos dizer assim, está sempre continuamente lavando. É um processo contínuo que não pode parar. Então, e não vos conformeis com este século, Elinho. Não se molde ao padrão, ou à mentalidade desse mundo pensar. Escuta, você é novo, está no nosso meio, entenda uma coisa. Esse mundo tem um padrão de pensar das trevas. Por isso é fracassado, derrotado, prejuízo, só tem maldade. O padrão nosso de pensar é o padrão do pensamento do meu pai. Elinho, o que você tem a dizer? Nada, eu fico com o pensamento do meu pai, ele está dentro de mim. E sobre essa situação, o que você tem a dizer? Não, a palavra tem a dizer isso. Não, você também, eu vou te falar, não tem personalidade nenhuma.
não estou nem aí se eu tenho personalidade ou não, não tenho, se foi embora, sumiu. Eu fico com o que Deus tem. Ele fala. E dessa maneira a gente vai vencendo, a gente vai embora. O que Deus tem para falar é mais importante do que o mundo tem a dizer. Pastor, eu vi uma notícia, eu fiquei preocupado. Claro, eu vi uma notícia errada. Deus nunca vai chegar para vocês e dizer assim: pastor Paulo, realmente esgotou todos os meus recursos, não vou poder te dar aquele presente. Esse é o mundo. Eu estou ouvindo a notícia errada. Eu estou prestando atenção e focando no lugar errado. Quem está pegando? Pastor, quer dizer que então eu posso, no meio do maior problemaço, andar renovado, fortalecido e alegre? Pode. Tem crente que não acredita nisso, gente. E vai dizer assim: pastor, tu não é da terra, que maluco é esse? Não, não sou maluco. É porque se Deus não é a minha fortaleza, não vai dar certo. Mas Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Ele é a nossa renovação, de maneira contínua. E não se conforme ao padrão desse mundo de pensar, porque é um padrão das trevas para segurar as pessoas. Quem está entendendo? Tem que ter uma pressão contrária. Levanta o pensamento de Deus. E como eu dei esse exemplo na escola bíblica, a gente ensina: você pega uma bola de futebol, ela tem propósito, quando ela está cheia, calibrada, tudo direitinho, para que quando uma força é aplicada nela, ela não se deforme. E ela continue com a mesma forma. Então ela tem utilidade, ela está pronta para ser usada, ela foi criada para esse propósito. Apesar de uma força ser contrária a ela, não a deforma. Quem está entendendo isso aí? Então, a mesma coisa. O inferno deforma as pessoas. Através dos pensamentos do sistema desse mundo, as pessoas são deformadas. Elas ficam estranhas, doidas, confusas, inseguras, medrosas, quebradas, deprimidas, tristes. Então, eu tenho que me encher, renovar de maneira contínua a minha mente, para que eu seja transformado. E olha aqui o detalhe: só quando isso acontece, eu grifei isso, a finalidade acontece de a gente ver o experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que experimentar coisas que só nós experimentaremos se a nossa mentalidade está sendo mudada e eu estou segurando o sistema desse mundo de pensar. Eu não penso com essa turma, não. Mas a notícia é essa. Eu não quero saber. Eu fui transportado para o reino do meu Pai. No reino do meu Pai não falta emprego, não falta dinheiro, não falta saúde, não falta nada. Como isso vai se manifestar? Não me interessa, porque meu Pai é expert em milagre. Eu vou sentar e botar o pijama. E Deus vai trabalhar para mim, e as coisas vão começar. Você vai acostumar a viver de milagres, situações acontecendo, por causa da manifestação do reino, gente. Isso se manifesta de maneira contínua. Diga aleluia. Quanto mais, escuta isso, eu estou dando umas dicas para você, nós estamos criando uma visão de crescimento. Criar a visão de crescimento não é em si, você está enxergando, eu quero ver essa fotografia, mas você vai a esse livro e vai se renovando, esse livro vai te enchendo, ele vai te mostrando essa figura. De quem você é em Cristo Jesus, da tua herança, do trabalho de Deus para a tua vida. Você foi criado para dar certo, diga aleluia. Mas você tem que colaborar com a tua boca abrindo e declarando. O pastor Fragale falou aqui num domingo. Tem que ir declarando: eu cresço, progrido e prospero. De maneira contínua, hoje, amanhã e depois. Você está declarando que Deus tem a seu respeito, é imutável. Se eu fico falando do meu problema, olha aqui, vou dar uma dica, hein? A partir de hoje, hein? Pastor, mas aí se eu não vou compartilhar meus problemas, eu não tenho mais o que falar com as pessoas. Está vendo? Olha as perguntas que você me faz. Você fala uns negócios que eu tenho que te responder, rapaz. Eu sei. É fácil estar lá um grupinho de trabalho, o cara está metendo malho, falando não nada funciona, essa cidade é uma desgraça. Papai, você é verdade. Eu estou fazendo aquilo valer. Eu estou botando aquilo para funcionar. Eu estou botando aquilo para cercar a minha vida e me prender, realmente eu vou ficar preso. Vê se eu vou declarar e ficar conversando dos meus problemas. Pastor, o que você vai falar? Nada, é melhor ficar calado.
Ah, pastor, mas aí agora eu vou para o trabalho, os caras não vão conversar mais comigo, ninguém vai me chamar para almoçar mais, vou ficar sozinho. É melhor você ser sozinho vencedor do que você estar com um bando de bobo lá falando bobagem e ser derrotado. Mas aí, o que o pessoal vai pensar de mim? O Kiko. Eu quero ver o propósito de Deus na minha vida, porque eu sei que se eu sou uma pessoa abençoada, quem está ao meu redor é abençoado, minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, todo mundo é abençoado, meus netos, todo mundo. Vê se as pessoas estão preocupadas contigo. A pessoa se amarra em falar alguma coisa errada, parece que quer empurrar o cara para o buraco, você viu, fulano e tal? Não cai nessa cilada. Quanto mais você fala do problema, mais ele cresce. Escreve isso aí no teu caderno. Pastor, já reparei isso. Eu acordo falando nele, eu almoço falando nele. Verdade, ele cresceu. Claro, você está alimentando ele. Escuta, você está aprendendo o sistema do reino. Isso que eu estou conversando aqui, se as pessoas naturais foram ouvir, falar, interna esse rapaz, o cabelo dele já está doido mesmo, pode internar. Interna porque é maluco. Claro, porque esse sistema chama-se fé. É o sistema da fé. É de crer em Deus, na sua palavra. Jesus era assim também. Jesus entra na casa de Jairo e não declara que a filha de Jairo estava morta. Ele disse que estava dormindo. E as pessoas riam dele. Maluco mesmo, saiu do pneu agora aí. Pode declarar, tu não é burro, rapaz. Ela está morta. E Jesus falou, está dormindo. Mandou sair os incrédulos. Aí o pessoal viu a manifestação do reino. Aleluia, hein? Isso tem que acontecer na nossa vida. Pare de falar de problemas. Escreve uma frase aí, ó. Não tenha pena de você mesmo. Pare de sentir pena de você, que você é vítima. Você é das trevas, você sempre vai ficar nesse posicionamento, nunca vai ser um vencedor. Você não é vítima, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, para dar certo, para funcionar. Aleluia. Fale da palavra, declare a palavra todo dia. Preciso criar essa visão de crescimento, gente, a manifestação do reino. E sabe, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é um processo, é um resultado final. Mas eu quero isso, pastor. Não, isso não acontece só porque você quer. Está escrito que se eu não for transformado pela renovação da minha mente, não acontece. Também não vem por oração. Escuta, gente, é uma mudança de mentalidade. Verdadeiramente, quando a minha mentalidade muda, eu sou transformado. Eu deixo de pensar como eu pensava sobre relacionamento. Vingança, ódio, não liberar perdão, mágoa, ressentimento, mas porque agora eu fui conquistado pela verdade, eu amo a verdade agora vai fazendo parte de mim, e Deus dizendo que a gente perdoa, que a gente ora pelos nossos inimigos, que a gente abençoa aqueles que nos perseguem. Isso vai fazendo parte de você, você começa a agir conforme esse livro, olha aí. Pronto, sua vida começa a dar certo, a minha também. Poucos estão experimentando e, consequentemente, acabam não provando, não mostram às pessoas que é uma realidade isso. Porque ainda estão caindo na cilada de que eu sou meramente um homem, você não é mais um na multidão. Escreve, eu não sou mais um na multidão. Você não é mais um, nós somos aliançados. E aquele que é aliançado, ele vive com um comportamento e uma maneira de pensar diferente, é só isso. A mentalidade do reino de Deus, gente, te abençoa de cima a baixo, diga aleluia. É a tua força, é a nossa alegria, o nosso prazer. Se não há na prática uma mudança de mentalidade, nós não vamos ver essas coisas acontecerem, não vou experimentar. Mas é seu, é nosso. Homens experimentaram isso, anote aí Gênesis capítulo 26, falando sobre Isaac. Quando tudo que ele tinha que fazer, como todo mundo, era sair daquele lugar, porque a fome tinha se estabelecido. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou para outro lugar. E Deus fala para ele, fica. E ele vai e obedece.
E nós sabemos que a partir do verso 12, lá está escrito que ele foi abençoado, ele plantou, colheu 100 por um, porque o Senhor era com ele, estava lá. Enriqueceu o homem, ficou riquíssimo. Aí os filisteus olharam para ele, cheio de inveja. Chegaram para ele, olha, é melhor você ir embora, que você cresceu demais, agora você está maior que a gente. Gente, não é para comparar, nós não estamos aqui para humilhar as pessoas, não é nada disso. Nem para humilhar os irmãos, que a minha vida dá certo, a dele não dá. Pelo contrário, a gente tem que ter compaixão. Mas uma coisa eu quero te dizer, a manifestação de Deus, quando acontece na tua vida, é visível para todo mundo. E esse aí é que é o doce, é o docinho de leite para o cara, a cocada, para o cara, vai para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero um Deus que funcione. Para que nós falamos de um Deus se ele não funciona nesse mundo da calamidade, da destruição? Fala, boa pergunta, né? Para quê? Ué? E aqui, Senhor, eu estou aqui, estou sendo destruído. Senhor, já não dá mais. Não adianta. Nosso Deus se manifesta aqui, aleluia. O reino se manifesta aqui, na minha vida, na sua. Não permita, escuta isso aí, que uma imagem contínua, constante, já formada ao nosso redor, porque é o sistema desse mundo de fracasso, derrota, miséria, tome conta da tua mente. Pastor, mas eu não tenho nada, como é que eu vou dizer que eu sou próspero? Você está dizendo com base na palavra. Você não está dizendo com base num físico. No físico, realmente, pelo cérebro, é doideira dizer, eu não tenho nada, mas eu sou próspero. Não, se eu não tenho nada, então nada sou. Isso é o natural. No reino de Deus é diferente. Jesus levou a minha morte para que eu tenha a vida dele. Ele levou o quê? A minha miséria para que eu tenha ampla suficiência. O que mais? Ele levou as minhas doenças para que eu tenha saúde. Não, pastor, mas eu estou doente. Olha, estou verde. Exatamente, uma percepção natural de uns olhos. A Bíblia diz assim, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Enquanto eu estiver focando aqui, eu nunca vou enxergar aquela verdade. E se essa verdade não tem espaço, ela não consegue me libertar. Diga aleluia. É diferente, o sistema chama-se fé. Anota aí, 2 Coríntios 5, verso 7. Visto que andamos por, e não pelo quê? Eu quero saber disso. Tem sido uma prática na tua vida, porque 2013 você vai ter que andar dessa maneira. Se essa for a prática, você verá então a luz da aurora se levantando e Deus cumprindo o propósito, gente. Deus não pode negar quem Ele é. Ele não é doido. Se Ele disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos. Eu não serei, eu fui. Mas meu cérebro não dá, esquece. Fui. Eu declaro hoje, amanhã, depois, fui. Estou concordando com ele. A fé é um exercício da tua decisão de ficar com o que Deus disse. Diga aleluia. Mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Tomé. Esse pastor só prega sobre fé. É a nossa relação com Deus. Em segundo lugar, rapidinho. No contexto de darmos condição para que essa palavra produza. A gente viu lá, Marcos capítulo 4, ela produz. Coopere com a visão de crescimento, de progresso, de intensificação. Temos que cooperar. Por mais que Deus possa te mostrar algo, isso não acontece automaticamente na tua vida. E esse tipo de experiência, ela é terrível, porque as pessoas acham que agora são evangélicas, já têm uma Bíblia e vão assistir culto. E vão para a igreja, fazem isso de maneira contínua, mas elas nunca permitem Deus cooperar com a visão que tem para a vida delas. Em primeiro lugar, porque não criaram essa visão. Elas continuamente estão na visão dos problemas, das situações, que esse mundo não vai dar, está difícil, quem sabe esse ano, ai meu Deus, e tal, e nunca aprende a cooperar, porque não está aprendendo, Jesus ensina, nós temos que aprender. Eu tenho que cooperar. Veja 1 Coríntios 3, 9, e anote aí 2 Coríntios 6, verso 1, Paulo dá uma declaração a respeito da nossa posição para com Deus. Óbvio, nós somos filhos, nós somos assentados em lugares celestiais,
Toda essa declaração de quem nós somos, você sabe disso. 1 Coríntios 3, 9 e 2 Coríntios 6, 1. Mas ele dá uma declaração sobre algo que aqui é importante demais. Escuta, eu e você somos cooperadores dele. Olha que legal. Ele não é meu cooperador. Porque cooperar com algo é fazer valer aquele propósito. Que vou te falar de uma certa maneira, se a pessoa não coopera, de repente aquele propósito ele não se cumpre. Mas o propósito não é meu, é de Deus. Ele escreveu essa palavra para mim e para você. Ele resolveu porque me ama demais, pastor Paulo, todos vocês aí e tal. Eu amo vocês demais, eu quero te abençoar sob maneira. Eu vou cumprir esse propósito, eu vou fazer vocês crescerem. Quando Deus olha para você, Ele quer agarrar no teu pescoço, te beijar, te levantar para o alto e tal. Temos que entender como Deus é, gente. Mas essa cooperação é fundamental. De Deus, repita, de Deus, eu sou cooperador. Escuta, não funciona. Eu armei meu plano, tudo que eu quero que aconteça e tal, e chamo Deus para cooperar com Ele. Não dá certo, é o contrário. Eu vou na proposta dEle, na sua palavra, eu sigo a direção dEle, eu estou debaixo do comando dEle, então eu estou cooperando. Cooperando com Deus. Cooperando. Pastor, mas eu conheço a Bíblia de cor. Não funciona, cara, não é isso. Mas eu tenho estudado muito a Bíblia e tal. Mas não vai dar certo. Não funciona. Não é a questão do estudo, não é a questão de simplesmente estar na igreja, cantar louvor, é um posicionamento contínuo todos os dias. Porque, olha, quando você acorda na segunda-feira, eu também, o problema já vem te dizer, estou aí para ficar. E já começa naqueles primeiros 30 minutos, você já vai tomando banho, já vai tomando café, já pensando nessa semana, como é que vai ser? Ah, Jesus e tal. Pronto, já caí na cilada. Somos cooperadores ou não somos? Dele. Deu para pegar isso nessa manhã, gente? Escreve aí por último, como é que eu coopero? Crendo. E crença envolve um posicionamento e uma declaração. Crendo. O que no meio daquela dificuldade, que você já ouviu 300 vezes eu falar sobre isso, Jesus chega para Jairo, que ia até a casa dele para ressuscitar a filha dele. Alguém já tinha dito, antes de Jesus chegar, não adianta mais, porque a tua filha morreu. Ao mundo natural. Olha a declaração sendo dita, uma resposta tinha que ser dada àquilo, cara. Eu estou te falando para você, o problema vem para cima de você e de mim, nós temos que dar uma resposta para ele, bem dada. Tem que entrar num carrinho. Daquele tempo que o pessoal quebrava as canelas. Não tem problema, se você vai dar um carrinho para quebrar a canela do inferno, pode. E dá de maneira bem dada para ser fratura exposta, meu irmão. Para nunca mais se recuperar. Perder logo o pé. Você vai dar aquele carrinho, tem que dar uma resposta para o problema, gente. Aí, Jesus, Jairo, não perturba mais o chefe não, aí, porque sua filha já morreu. E Jesus está em Lucas 8, você tem que ler comigo. Lucas 8, 50. Jesus teve que dar uma resposta. Porque se Jesus não dá a resposta, talvez Jairo se cale diante daquela afirmação, diante daquela circunstância, daquele problemaço. Em Lucas 8, verso 50, Jesus, ouvindo aquilo que Jairo ouviu também, ele não fica calado e ele responde e diz assim, não temas, crê somente e ela será salva. Diga aleluia! O que Jesus pediu? Que ele cresce. É a cooperação. Mas não pode ficar calado, você está enfrentando coisas que estão falando para você e você está recuando. Por que você está murcho desse jeito? Está aí murcho aí. Não quero conversa e tal. Está aceitando. Está recebendo o que o inferno está jogando na tua mente. E ele está só transbordando, é isso aí, tu é o fracasso mesmo, nada vai dar certo, isso aí não vai funcionar, aquilo outro e tal. E eu não estou dando resposta nenhuma. Você tem que dar resposta. Quem está pegando isso nessa manhã? Você que está nos assistindo, você tem que responder e dizer para o problema quem o teu Deus é, o propósito que Ele tem para a tua vida. Tem que responder. Jesus respondeu.
Não temas, crê somente, a tua filha será salva. Diga aleluia. Vamos ficar de pé então, aleluia. É isso aí.